E começa com nossos convidados, enfim, aqui no estúdio, Reinaldo Gianecchini, Bruno Fagundes, Rafael Primo, que prazer ter vocês aqui. Olá. Bom, vamos falar sobre a herança. Eu vou começar com o Bruno, porque eu sei que essa história começou com você. Foi. Uma peça que existe já fora do Brasil, e aí você foi lá, assistiu a peça, e aí começou essa relação, a vontade de trazer pra cá, pro Brasil. Como foi isso, Bruno? Conta pra gente um pouquinho. Eu sou um dos malucos, né? Uma dupla de malucos. Sou eu, Zé Henrique de Paula, que é nosso diretor, tradutor da peça, e é produtor junto comigo, sócio idealizador. O Zé tinha assistido a peça em Londres, eu assisti em Nova York, e a gente não tinha se falado. E aí um dia eu perguntei pra ele, falei, e essa peça, hein? E aí ele falou, olha, já tô mexendo meus pauzinhos aqui para conseguir os direitos autorais dela. Eu falei, olha, vamos fazer isso juntos, que eu quero fazer essa peça de qualquer jeito. E estamos 5 anos tentando trazer a peça para o Brasil, até que finalmente, esse ano, a gente conseguiu estrear em março. E eu vi esse texto, eu fiquei obcecado por essa peça, porque é muito difícil você encontrar uma peça que tenha inteligência, profundidade, humor, e ainda que consiga entreter, sabe? Então, é um texto absolutamente completo mesmo, assim. Gianni, você tem uma carreira de muito tempo na televisão. Como é para você agora estar numa peça tão importante, com um texto tão rico como esse, no teatro, depois de anos tão difíceis, né, para a cultura aqui no Brasil? Primeiro que eu achei um dos textos mais lindos que eu li na minha vida. Acho que é o mais lindo. E eu falei, eu quero fazer de qualquer jeito. Vamos levantar, quero estar dentro com você, quero contar essa história. Eu acho que para mim é muito importante nesse momento que eu tô, que eu não quero mais fazer tanto novela, eu quero me testar em outras coisas. Então tudo que eu faço como artista tem um peso maior para mim hoje em dia. E aí a herança tem tudo a ver com isso. Eu acho que estava na hora de eu fazer uma peça nesse mergulho, sabe, nessa comunidade LGBT, mas que é sobre, na verdade, sobre tanta coisa. Mas eu acho bonito a gente tirar da marginalidade esses assuntos que sempre foram LGBT e trazer para um teatrão, né? E aí eu topei muito e acho que está sendo muito importante eu estar nessa jornada junto com meus amigos e contando essa história e vendo a reação do público, vendo essa comunicação linda e essa importância desse texto. Eu acho essa peça um acontecimento mesmo. Recentemente a gente viu você em Bom Dia Verônica também, né, na Netflix, então é muito legal quando a gente vê a cultura sendo valorizada em todos os meios que a gente tem hoje. E a gente está falando de uma peça, né, como o Gianni falou, uma peça que fala sobre a comunidade LGBTQIAP+, é uma peça que mostra ali a história do Eric, que é o Bruno, que interpreta, que está sendo despejado de um apartamento e ele está numa relação ali, aí ele conhece o casal do Gianni, né? E aí ele tá com o Toby, que é feito pelo Rafa Primo. Então, o Rafa também tá, e aí eles vão lá e eles começam a discutir o universo a partir de olhares diferentes de gerações diferentes. E aí, Rafa, eu queria te perguntar, a gente tá falando de uma peça que tem atores interpretando vários personagens e o formato da peça também é muito diferente. Então são quase 6 horas de duração em 2 dias. Como é pra vocês uma peça tão longa? É tão intensa, como fica o ator nesse formato? O processo todo foi muito intenso, muito difícil, mas eu acho que nós todos como elenco, a gente queria muito contar essa história, então a gente atravessou os nossos obstáculos para contar essa história, a gente se uniu e a gente tem muito prazer em contar essa história, então o tempo pra gente no palco passa muito rápido e pelo que a plateia relata também para quem está assistindo. É uma peça que fala muito de várias gerações, como você falou, assim, e questiona muito de onde a gente veio para onde a gente vai, como comunidade, né? Então, eu acho que é um texto que tem uma grandeza, ele traz temas muito importantes de serem falados e também tem muito humor no meio disso tudo. E acho que isso deixa tudo uma delícia de se ver, sabe? E de fazer também. A gente tenta resumir um pouquinho, mas é muito difícil, porque a peça é sobre tanta coisa e é tanta história. Por isso que a gente tem tantas horas de peça. É como uma série que você maratona, tem temporada 1 e temporada 2, e que tem vários ganchos, e é muita história, e você fica muito íntimo dos personagens, você ama. Tipo, esses personagens são incríveis dos dois. Eu amo o meu também, mas, por exemplo, o Toby, ele é um que é todo incorreto, mas você vai se apaixonando por ele, porque ele é tão humano, né? O Eric já é mais legal, assim, já de cara a gente já gosta dele. Mas é lindo de ver isso, sabe? Quando você tem um tempo também para o personagem se desenvolvendo, para as histórias irem se desenvolvendo. E a peça foi concebida dessa forma, né? Cada parte, ou seja, cada dia que você vai assistir ela, que são 3 horas, ela é dividida em 2 intervalos, tem 2 intervalos no meio. Então é quase como você assistisse 1 hora intervalo, 50 minutos intervalo e 50 minutos, que é mais ou menos a duração de um episódio. A gente está acostumado a fazer essa coisa episódica. E é muito
muito bom, o público relata, hoje a gente tem segurança para dizer que a unanimidade que a gente ouve do público é que todo mundo garante que parece que não ficou 3 horas no teatro. Eu tava lendo sobre a peça, ainda não assisti, quero muito assistir porque fiquei muito curiosa, mas eu tava lendo e me parece que esse é o retorno principal, assim, passa voando, a gente se sente parte da conversa, é tão importante isso, né, porque aí a pessoa volta quase pra reencontrar amigos, né, pra saber a continuação. E as pessoas dessa falam história. assim, eu tô com saudade dos personagens, cadê a parte 3? Daí a gente fala, não, pelo amor de Deus, chega. Já É muito íntimo dos personagens, Mas isso eu acho que é a maestria do autor, né? Esse texto foi considerado pelo The Guardian o texto de teatro mais importante do século XXI. E a gente não acha isso um exagero, porque realmente é para você manter, além de fazer uma carpintaria de dramaturgia muito especial, mas manter o interesse de uma plateia durante 6 horas de duração com vários personagens, é realmente trabalho de uma pessoa genial, assim, para escrever. E com o cenário muito simples, né? Então, são os atores e os atores. Então, fica muito na mão de vocês. Sim, então, total. como é isso, Rafa? Fala. Não, eu acho que a gente também, enfim, a gente faz meio que um balé ali para entreter quem está assistindo a peça, e eu acho que essa peça tem essa coisa muito linda, porque além de ela fala sobre a comunidade LGBTQIA+, mas ela também se comunica com quem não faz parte dessa comunidade. Então ela insere a comunidade dentro desse mainstream, como o Jane falou, assim, sabe? E a gente leva para dentro da casa das pessoas. Então são mães, são pais, são parentes, são pessoas que nem têm pessoas LGBTQIA+ dentro das suas famílias, mas que de uma certa maneira mudam o olhar sobre isso a partir da peça, né? Então, além da carpintaria genial que ele tem de entretenimento, acho que tem uma camada muito profunda da peça, que é de transformar as pessoas que vão assistir. E acho que é por isso que também nos encanta muito fazer. Com certeza. Jane, o seu personagem é um homem mais maduro, que não se identifica muito com as novas gerações, com os gostos, com o que está acontecendo. Como foi pra você? Qual é o papel desse personagem dentro da história? O meu personagem tem 2 coisas que eu acho muito importantes, assim, legais, assim, que me traz como ator e representa um momento importante. Uma é que ele viveu, lá nos anos 80, a perda dos amigos pela AIDS, né? Então ele sofreu muito, ele tem quase um trauma, assim, sem querer dar spoiler. Mas é muito importante, esse meu personagem traz essa discussão para essa nova geração, né? Que lá nos anos 80, uma galera teve que brigar muito para conseguir os direitos. Para hoje em dia, ninguém mais está morrendo de AIDS. E, enfim, mas é uma conversa de gerações. Tem muita essa discussão na peça, né? Por isso que também chama herança. O que você deixa de legado para as próximas gerações? O que você conquistou para que a próxima geração que chegue esteja já bem, sabe? E qual a sua importância, né? Assim, e a sua responsabilidade no que você vai deixar. Mas é isso, tem toda essa questão da AIDS que é importante a gente lembrar. Que tem uma geração que não conhece, não sabe realmente como foi difícil, doloroso. Eu fui fazer as minhas pesquisas para fazer esse personagem. Nossa, é muito triste constatar o que foi, né? O negacionismo, deixando 3 anos ali a coisa rolar solta, muita gente morrendo e sendo, o câncer dos gays, e o governo não fazia nada para deixar meio que morrer mesmo. Enfim, tem toda essa história. E tem um outro lado também que é muito bom, que suscita boas discussões, que é o fato do meu personagem ser um republicano, um cara conservador de extrema-direita, sendo gay. E aí, então, como assim, né? Você é gay e é um republicano que geralmente, né, estão batendo na gente, né? Então tem toda essa discussão também. É uma discussão muito inteligente, boa, que importante, que no Brasil reverbera. Essa peça se passa nos Estados Unidos, mas a gente tem um paralelo, né, da política total no Brasil. Foi a mesma coisa que o Trump lá e o nosso governo aqui. E aí tem toda essa discussão que é importante, essas brigas que tiveram nas famílias, foi real lá e aqui, quantas famílias foram desestruturadas por essas questões políticas, né, de conservadorismo, mas assim, como você se insere nisso, ser um gay? É uma discussão linda, é uma das cenas que eu mais gosto minhas de fazer, assim, dessa discussão. E bota um fogo em tudo isso, né, porque a peça tem muitas camadas de entendimento, né, ela tem a poesia, ela tem essa história de amor e traição e perda que também está sempre percorrendo, mas também tem a camada política, também tem a camada da inteligência, do humor, da agilidade, então realmente é um texto bem completo. Então, a minha dúvida, ouvindo o Jane falar, uma peça que acontece nos Estados Unidos, o Bruno trouxe junto com o Zé pra cá, e aí como que você
adapta essa peça para a realidade brasileira, temos similaridades sim, mas deve ter sido um desafio muito grande traduzir, né, de certa maneira para cá. A gente vem de um movimento anticultura muito complexo e perigoso nos últimos anos, então agora a gente tem essa volta, digamos assim, né, ao teatro, aos cinemas. Então, Mara, imagina meu medo como produtor, assim, porque a gente é uma peça de risco, né? Não só pela duração, mas pelo tamanho, pela ambição que essa peça é. E também no momento de retomada, né? A gente trouxe um texto com tantas dificuldades, tantos obstáculos, no momento de retomada. A gente não sabia como que o público ia aderir e como que o público ia aderir a esse formato de ter que voltar ao teatro, né? E de repente a gente percebeu plateias tão ávidas assim de uma experiência, de viver uma experiência, e essa parte da adaptação a gente não fez muito esforço para transformar o texto em outro, como se fosse, né, uma versão brasileira. A gente manteve o texto como ele é, porque ao falar sobre a epidemia do HIV e AIDS nos Estados Unidos, você contextualiza isso historicamente, né? A gente fala sobre Stonewall, a gente fala sobre uma luta histórica, a gente fala sobre o que foi a década de 60 nos Estados Unidos e o que foi o paciente zero ali no começo da epidemia. Então, se a gente trouxesse para cá, a gente ia talvez perder esse contexto. A gente não quis isso, mas a peça é tão universal e tão bem escrita que a comunidade aqui, né, as pessoas que pertencem à comunidade, que sabem historicamente o que foi isso, ao assistir, conseguem fazer um paralelo com a sua própria vida e com a nossa cultura, né? Então, realmente, tem sido muito... Foi acertado, assim, a gente conseguimos achar um texto que é universal e que se comunica com o maior número possível de pessoas. E é um reforço na ideia da importância do teatro de criar senso crítico, né, Rafa? De levantar reflexões importantes. Então, a gente está num momento cada vez mais importante de discutir coisas que às vezes as pessoas não discutiriam ali na mesa do bar e tal, mas saindo de uma peça como essa, podem começar a falar sobre, né? Sim. Eu faço um personagem que tem, enfim, que ele vai se afundando um pouco em bebida, em drogas e tal, e sempre no final do espetáculo alguém me aborda de alguma maneira, sempre alguém me chama no cantinho e fala, olha, eu tô passando por isso, como é que eu faço? Então, assim, você vê que de uma certa maneira a gente está cutucando em várias feridas, né? A gente fala sobre, enfim, problemas mentais, em vários aspectos. Acho que a peça ela cutuca os nossos medos, os nossos fantasmas, até como intérpretes e atores, assim. Ela nos convida o tempo todo a vasculhar a nossa história, para onde a gente vai, para onde a gente vem. Então, essa peça é muito legal, assim. Acho que é um convite mesmo para a gente, tanto para a gente como intérpretes, que eu acho que a gente acaba se questionando, também para quem assiste, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito linda e muito especial nesse espetáculo. Essa peça ela é localizada na comunidade LGBT, né? Mas ela não é sobre isso, é sobre as dores, tudo, o amor, sobre as carências, do ser humano. Então, isso é que é legal, assim. E não é, né? É um recorte dentro. Um recorte dentro. Então, assim, claro que tem. Mas existem associações, né? Claro que é uma dor muito própria de quem tem. De todas as existências LGBTQIAPN+, é uma dor própria, é uma dor que talvez quem não pertence não entende. Mas a peça. Ela é tão abrangente. Mas eu acho que entende, todo mundo entende, porque eu acho que no final das contas. Não, é diferente. Mas entende com distanciamento, né? Com olhares diferentes. E acho que a peça traz isso, ela te convida a entrar, a mergulhar. E quem sabe entender mais, sabe, as dores. Furar a bolha, né? Exatamente. Hoje a gente tem um certo distanciamento histórico, né? A gente já tem algumas plateias, a peça já teve 23 mil espectadores, então a gente consegue ver que realmente todo mundo sai apaixonado pela peça, assim, sabe? Eu espero que esse número aumente muito com a presença de vocês aqui no Popverso. Se você que está aí assistindo ficou com vontade de assistir A Herança, tá em cartaz aqui em São Paulo até o dia 3 de setembro. Depois vai para o Rio de Janeiro, a partir do dia 14. 14 de setembro. 14 de setembro. E o que é muito legal é que aos domingos, depois que a peça acaba, rola um bate-papo com vocês e com a plateia, e as pessoas conversam com vocês. Sai cada depoimento. Nossa, mais imagina. Muito depoimento. Mais do que pergunta, é desabafo, né? Essa troca deve ser muito legal. Obrigada, viu, gente? Muito sucesso pra vocês.